Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com mais um episódio de Times e Histórias para falar dela, da Série D do Campeonato Brasileiro, esse que é o campeonato mais democrático do país, o maior campeonato do país, com 64 times divididos em 8 grupos de todos os estados do Brasil. E a gente, pelo terceiro ano, vamos acompanhar de perto essa fantástica Série D, que olha, para mim é realmente um campeonato muito incrível, muito legal, é muito interessante a gente acompanhar a Série D. Pessoal, tivemos nada mais, nada menos que 31 jogos no domingo, 29 jogos no domingo e 2 jogos ontem na segunda-feira. Vamos falar de todos esses resultados, então a gente não pode perder tempo não. É muito time, é muito gol, são muitos gols, então vamos direto, sem perder tempo, para a Série D 2022. Começamos pelo primeiro grupo, o grupo A1, o grupo lá do norte do país, e o primeiro jogo, São Raimundo do Amazonas contra São Raimundo de Roraima. Vitória do Tufão do Amazonas, virou o jogo aí, marcando 2 gols nos minutos finais da partida. Vamos para o próximo jogo entre o Humaitá, o time lá do Acre, que inclusive foi campeão a semana passada, né, do estadual acreano, contra a equipe do Amazonas. Esse jogo foi lá na Arena da Floresta. Rafael Tavares para o Amazonas marcou aos 10 minutos do segundo tempo. O Amazonas aí que está estreando em competições nacionais. Essa foi a primeira partida da equipe em competições nacionais e já triunfando aí esse time do Amazonas, que foi fundado em 2019, é o caçulinha aí da Série D. Tivemos também Náutico e Porto Velho. Esse jogo do Náutico e Porto Velho, esse jogo foi realizado ontem, na segunda-feira, ontem à noite, lá em Boa Vista, no estádio Canarinho. Quem se deu bem foi o time visitante, marcando 1 gol no primeiro tempo. E no final do primeiro tempo, o Náutico ainda teve o jogador Marquinhos expulso. Aí no segundo tempo, o Porto Velho marcou os outros 2, um de pênalti e o terceiro aos 39. Vitória tranquila da equipe de Rondônia, 3-0 para o Porto Velho. E para fechar esse grupo A1, Trem e Rio Branco, empate em 2-2. Essa partida também foi ontem na segunda-feira, jogo lá no estádio Zerão em Macapá. O Trem abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo e só aos 36 do segundo o Rio Branco empatou. Aos 42, Jackson virou para o time acreano, só que aí, meu amigo torcedor, aos 52 minutos, a Locomotiva conseguiu empatar com Dudu, praticamente no último lance do jogo. Final 2-2 entre Trem e Rio Branco, estreia das equipes aí na Série D. A classificação então, olha só, tem Porto Velho, São Raimundo do Amazonas e o Amazonas, as equipes que venceram com 3 pontos, Rio Branco e Trem com 1, e as outras equipes que perderam lá nas últimas colocações. Vamos então para o grupo A2. No grupo A2, 4 de julho contra Pacajus. 4 de julho contra Pacajus, esse jogo lá em Piripiri. Empate, os 2 gols marcados de pênalti no primeiro tempo. O 4 de julho jogou com 1 a mais no segundo tempo. Bom empate para o Pacajus, que está estreando aí na Série D também. Empatou então fora de casa e jogando o segundo tempo com um jogador a menos. Tivemos também Tocantinópolis contra Tuna Luso. Todos os gols no segundo tempo. O primeiro foi do Tuna, mas depois o time da casa teve calma e virou o placar, vencendo aí por 3-1. Esse bom time do Tocantinópolis, que inclusive está aí na terceira fase da Copa do Brasil. Terceiro jogo desse grupo A2, Castanhal contra Motoclube. Time paraense venceu muito bem aí o time do Motoclube, 3-0 aí sem deixar dúvidas. E o último jogo, Juventude Samas contra Fluminense.
jogo em São Mateus do Maranhão e bela vitória do time piauiense, estreando aí na Série D. O Juventude começou com problemas, trouxe para o jogo apenas 13 jogadores, só 2 jogadores lá no banco de reservas. O time foi rebaixado no Campeonato Maranhense, então ainda está se ajeitando aí o time do Juventude Samas e perdeu o primeiro jogo então por 4-2 para o bom time do Fluminense lá do Piauí também. Aqui a gente tem a classificação, Castanhal, Fluminense e Tocantinópolis já ficam aí nas primeiras colocações, né? Equipes que venceram nessa primeira rodada. Antes de falar do grupo 3, eu só queria dar um recado para você, amigo torcedor. Estamos com uma parceria com o site de apostas 1xBet, um dos maiores sites de apostas que existe. Eles patrocinam grandes eventos lá na Europa, como a Série A italiana, no Brasil, vários campeonatos estaduais, como o goiano, como o paulista, foi patrocinado esse ano pela 1xBet, e inclusive estão patrocinando o Brasileirão da Série C e esse aqui, o Brasileirão da Série D. Então, amigo torcedor, se você é bom aí de palpite, na descrição desse vídeo eu deixei o link lá. Se você entrar por esse link, você já ganha 100% de bônus, ou seja, você depositou lá R$100, você já fica com 200 para começar a apostar nos seus palpites aí. E também na descrição do vídeo tem um código promocional. Se você também entrar com esse código promocional, você ganha mais 30% de bônus. É muito legal, então se você aí é bom de palpite, vai lá, clique no link da descrição e boa sorte, bom divertimento para você aí. Bom, vamos lá. Grupo A3 agora com América e Souza. Olha só, agora a gente já tá mais ali no Nordeste, né? Na Arena das Dunas, esse jogo, vitória do Mecão contra o Souza, com o segundo gol marcado já nos acréscimos do segundo tempo. O Mecão aí que quer partir para a Série C o ano que vem, é um dos candidatos aí, né, que a gente tem aí antes de começar o campeonato, um dos candidatos para o acesso. É lógico que muita coisa vai rolar aí nesse campeonato, mas o Mecão é sempre um dos candidatos a subir. Venceu o primeiro jogo contra o Souza 2-1. São Paulo, Cristal e Afogados. Olha só, primeiro jogo da história do time paraibano na Série D e começou com o pé direito. Foi marcado aí o gol do Henrique no primeiro tempo para a equipe do São Paulo Cristal, que já soma 3 pontos. Tivemos também Retrô e Crato, jogo lá na Ilha do Retiro, e vitória do Retrô com 2 gols de Franklin Mascote no segundo tempo. Os 2 gols de cabeça colocaram o Retrô aí 2-0 sobre o Crato. O Crato que teve problemas, né? Foi rebaixado lá no Campeonato Cearense, também chega com muitos problemas aí nessa Série D. E tivemos também mais uma vitória do time da casa, Icasa contra Globo. Vitória importante do Icasa para estrear com moral aí na Série D. Leandro Cearense marcou o único gol do jogo, cobrando pênalti aos 7 minutos do segundo tempo. Portanto, todo mundo venceu, todo mundo perdeu. Retrô, América, Icasa e São Paulo Cristal, todos com 3 pontos, e os outros times ainda não marcaram pontos. Essa é só a primeira rodada, falta ainda mais 13 rodadas, amigo torcedor. Lembrando que classificam os 4 primeiros para a fase do mata-mata, para a segunda fase. Vamos lá, grupo A4, ou grupo 4, né? Mas a CBF chama de grupo A4. Lagarto contra Santa Cruz. Estreia do Santinha na Série D. Time foi rebaixado da Série C no ano passado, né? Muitos problemas no ano passado o Santa Cruz teve. E agora empate sem gols. O time reclamou de um lance em que foi marcado o gol, mas depois de um tempo o gol foi anulado pela assistente do jogo. Um lance meio confuso. Ela demorou para marcar o impedimento e houve muita confusão lá. Não ficou claro se estava impedido ou não. A verdade é que o Santinha não conseguiu vencer na estreia, mas é lógico, é um dos favoritos aí
para subir de novo para a Série C no ano que vem. Juazeirense e CSE também empataram, jogo lá no Adaltão em Juazeiro. O CSE saiu na frente, mas o time da casa empatou ainda no primeiro tempo. Esse foi o primeiro jogo na história do CSE na Série D. Ainda nesse grupo 4, o Asa venceu o Atlético de Alagoinhas. Gol marcado no final, aos 43 minutos do segundo tempo, de pênalti pelo jogador Café. Um pênalti duvidoso, muito confuso também esse jogo lá entre Asa e o Atlético de Alagoinhas. O time baiano jogou muito bem, teve muitas chances de gol, não conseguiu converter e no final acabou perdendo aí com um pênalti duvidoso. O Asa sai na frente então nesse grupo A4. E o outro jogo, Jacuipense contra Sergipe, empate na Bahia. Os gols foram marcados ainda no primeiro tempo. Um golaço de falta de Danilo Rios do Jacuipense e nos acréscimos da primeira etapa, Diego Aragão de cabeça empatou para o Gipão. Portanto, nesse grupo A4 aí, só o Asa venceu na primeira rodada, olha lá. Já pinta ali como primeiro colocado do grupo. Ok, então, chegamos na metade aí dos grupos, agora vamos para o grupo A5, onde tivemos Ceilândia e Costa Rica, vitória do time da casa, gol do Roberto de pênalti no segundo tempo. Passando aqui para Iporá e Operário de Vargem Grande, jogando em casa, o time goiano perdeu para o Operário de Vargem Grande, 1-0, gol marcado aos 20 do segundo tempo por João Guilherme. Boa estreia do Operário lá do Mato Grosso. O outro jogo, Ação contra Grêmio Anápolis. Olha só, jogo lá em Mato Grosso, né? Esse time do Ação é lá do Mato Grosso, mas a vitória foi do time goiano. O Grêmio fez 1-0, o Ação empatou, mas no segundo tempo o Grêmio marcou mais 2 gols aí e garantiu a vitória na estreia, né? Jogando fora de casa. Boa vitória do Grêmio Anápolis. E para fechar esse grupo A5, o outro time de Anápolis, o Anápolis, perdeu em casa para o Brasiliense, com gol de Zotelli chutando de fora da área no primeiro tempo e outro do Tobinha de cabeça no segundo tempo. O Brasiliense derrotou o Anápolis. O Jacaré aí é cotado também como um dos favoritos para o acesso à Série C no ano que vem. Vamos ver aí o que acontece. O Wagner Love continua lá no time do Brasiliense, costuma marcar muitos gols na Série D, o Wagner Love. A classificação do grupo, ó, Grêmio Anápolis, Brasiliense, Ceilândia e Operário, os vencedores aí da primeira rodada com 3 pontos, seriam os classificados se o campeonato terminasse hoje. Continuando aqui, no grupo A6, Nova Venécia e Bahia de Feira, jogo lá em Nova Venécia. Esse estádio lá em Nova Venécia, eu acredito que seja um dos mais acanhados da Série D. É muito interessante, a torcida fica em cima de um dos gols ali. É bem interessante, deve ser difícil aguentar a pressão dos torcedores locais. Mas no jogo, um empate sem gols, o time da casa teve a chance de marcar quando Gabriel Beck cobrou o pênalti, mas o goleiro do Bahia de Feira, o Alan, conseguiu fazer a defesa. Então terminou 0-0 esse jogo aí. Outro 0-0, Caldense e Inter de Limeira. Esse jogo agora lá em Poços de Caldas, a veterana, como é conhecido, o time da Caldense, reformulou todo o elenco em relação ao Campeonato Mineiro, ainda está se entrosando e, portanto, acredito até que foi um bom empate, mesmo jogando em casa nessa estreia do campeonato contra o bom time da Inter de Limeira, né? E agora sim, esse jogo com certeza não foi empate. Ferroviária e URT. Que goleada da Ferroviária sobre a URT. A verdade é que o time mineiro vem de rebaixamento aí no campeonato estadual, também reformulou todo o elenco, ficou fácil aí para o time de Araraquara vencer aí a URT por 8-0, maior goleada aí
dessa primeira rodada disparado. E para complementar esse grupo A6, Pouso Alegre e Real Noroeste, grande vitória do Pousão na estreia da Série D. William Mococa abriu o placar de cabeça aos 24 do primeiro tempo, aos 7 do segundo tempo Ramon ampliou para os mineiros e aos 13 Jonathan diminuiu para o Real Noroeste e ficou nisso Pouso Alegre 2, Real Noroeste 1. A classificação então tem a Ferroviária e o Pouso Alegre como os primeiros colocados deste grupo 6 aí. Vamos lá, continuando no grupo A7, Nova Iguaçu e Cianorte. Não foi a estreia que os torcedores da Laranja Mecânica esperavam. Bela vitória do Leão do Vale, o time fez 2-0 no Nova Iguaçu. Aí o time da casa diminuiu, mas ainda deu tempo do Cianorte marcar o terceiro gol. Final então 3-1 para o time paranaense. Oeste e Paraná Clube, olha só, a exemplo do Santa Cruz, né? O Paraná Clube é outro time de muita tradição que foi rebaixado no ano passado para a Série D. Neste ano foi rebaixado no estadual. Enfim, vive o seu pior momento, eu acredito, na história, a equipe do Paraná Clube. Nesse jogo aí teve problemas na inscrição dos jogadores, muitos problemas, estreou contra o bom time do Oeste, com jogadores aí que eram da base, não estavam nem relacionados. O Oeste que quase subiu, né, para a elite do futebol paulista, perdendo a vaga nos pênaltis para o São Bento. E esse jogo então, empate sem gols em Barueri, acabou até ficando bom para o time do Paraná Clube, diante das dificuldades aí que o time teve extra-campo. Vamos acompanhar aí de perto, né, o Paraná Clube, que infelizmente vive um momento muito ruim. Pérolas Negras e Santo André. Olha só, talvez o time mais simpático deste campeonato, o Pérolas Negras, que disputa a terceira divisão carioca, tem lá no seu elenco 2 jogadores haitianos e nesse jogo teve entrada gratuita aos torcedores lá na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Estreou contra o Santo André e não deu vexame não. O time abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo, jogou muito bem o primeiro tempo, ficou perto de marcar o segundo gol, só que o Ramalhão empatou aos 29 do segundo e conseguiu virar o jogo aos 38, já no final da partida. Boa vitória então do Santo André diante do Pérolas Negras. E para complementar esse grupo, São Bernardo e Portuguesa Carioca, jogo em São Bernardo, empate sem gols. O time da casa jogou um pouco melhor, meteu bola na trave, mas não conseguiu marcar. Bom resultado para a Portuguesa Carioca, jogando aí fora de casa. E agora sim, chegamos ao último grupo. Não, primeiro a classificação, né? Cianorte e Santo André são os líderes aí, com 3 pontos, as duas equipes que venceram neste grupo 7. E agora sim, o último grupo, o grupo A8, o grupo lá do sul do país, Juventus e São Luís. O moleque travesso foi rebaixado no Campeonato Catarinense, reformulou o elenco e bola pra frente aí para disputar essa Série D. Jogo lá em Jaraguá do Sul e o time da casa quase saiu com a vitória. Marcou o gol aos 10 minutos de jogo, só que sofreu um empate aos 49 do segundo tempo. Tudo igual então entre Juventus e São Luís, o time lá de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Cascavel e Próspera, vitória magra, mais 3 pontos na estreia. O autor do único gol do jogo foi o Léo Itaperuna, já conhecido da torcida do Cascavel. Marcou ainda no primeiro tempo. Vitória aí do time do técnico tcheco, que continua no comando do Cascavel. Já há um bom tempo aí o tcheco está comandando essa boa equipe do Cascavel. O outro jogo desse grupo, entre Azures e Caxias, foi o único jogo que não aconteceu nessa primeira rodada. Esse jogo foi adiado, será disputado no dia 27 de abril, na outra quarta-feira, ok? O único jogo que não foi realizado
Desses 32 jogos previstos, tivemos 31 jogos realizados, só esse aí que não teve, mas será realizado no dia 27. E para complementar, Aimoré e Marcílio Dias, grande jogo lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O Marcílio saiu na frente, o Aimoré empatou, o Marcílio fez o segundo e daí o Índio Capilé virou para 3-2 aos 41 do segundo tempo. Bela vitória aí do Aimoré, que já sai aí com 3 pontos logo na primeira rodada. Ó. Aimoré e Cascavel, então, liderando este grupo A8 aí. Ufa, amigo torcedor, então tá aí primeira rodada passado a limpo para você. Eu espero que eu tenha trazido, né, informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixa o seu like, porque isso ajuda muito aí na divulgação do time, do vídeo, né, no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, amigo torcedor, se inscreva no canal, faça parte do nosso time. É sempre muito legal ter você aqui com a gente. E é lógico, podem comentar à vontade, você é sempre bem-vindo para fazer os comentários. A gente tenta responder o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.